lá. Gente, bom dia a todos, a todas, certo? A gente está dando início, hoje, dia 29 de abril, ao nosso primeiro fórum, que tratará sobre paisagem e modernidade. Essa é uma ação do Docomomo Brasil, em parceria com o ICOMOS Brasil e com o Comitê Nacional Científico de Documentação, que também eu tenho uma honra de estar coordenando, junto com a minha parceira, colega, amiga, pesquisadora, professora doutora Alda de Azevedo Ferreira, que idealizou esse fórum. A gente tem feito uma série de ações no Docomomo Brasil, desde que nós assumimos, agora em janeiro de 2022, e esse é o segundo fórum que nós organizamos esse ano. O primeiro foi conservação do patrimônio moderno, e agora esse que a gente, né, tem essa abertura hoje, o dia todo, discutindo com vocês. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Flávio Cassarlade. Flávio, a câmera deu uma desligada. Do professor Dr. Flávio Cassarlade, que é o presidente do ICOMOS Brasil, que está aqui hoje com a gente, representando essa importante entidade patrimonial, e que daqui a pouco vai nos falar, tá? E também a Alda, né? Que é a alma desse fórum, que, na verdade, há uns 2 meses atrás, a gente discutindo, pensando em como trazer as várias vertentes que dialogam com a modernidade para a gente repensar, pensar, refletir, né, ver caminhos. A gente sabe que a área de paisagem relacionada com a modernidade é uma área de estudo relativamente nova, não é uma área já tão consolidada como outras, tá? Então, assim, é um desafio, e por isso a gente teve assim a intenção de convidar a dedo, né, pensando muito bem em pessoas que poderiam nos ajudar, colaborar com a gente e que atuem nas diversas regiões brasileiras. Por isso que na nossa programação, vocês vão ver que nós tivemos esse cuidado de convidar gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, né, como forma de integrar, de observar. Também eu queria chamar a atenção para vocês que estão nos assistindo, que a gente tem uma linha, certo? Nessa programação de hoje. Vocês vão ver nas primeiras mesas a questão de discussão mais teórica, legislativa, tá? Para depois a gente ir no segundo turno, à tarde, a Alda vai falar melhor sobre isso, para as mesas específicas, né? E assim, é um prazer muito grande para a gente poder contar com o apoio dos nossos colegas, professores, professoras, pesquisadores, certo? Do peso, tá? Do José Tabacô, do Flávio, certo? Da Ana Rita Carneiro, do professor Renato Anelli, do Jorge Stocker, pelo sul do Brasil. São pessoas que têm assim uma representatividade enorme em suas regiões, em seus lugares, e que vão compartilhar conosco aqui hoje esse olhar sobre a paisagem, dialogando com a modernidade. Então, após essas minhas breves palavras, tá joia? Eu vou passar agora para o professor Dr. Flávio Carsalar, certo? Da UFMG, e que vai falar um pouco, né, sobre a importância dessa nossa relação do Docomomo Brasil e ICOMOS, para depois a Alda fechar essa mesa de abertura. Flávio. Bom, eu queria saudar a todos os participantes do nosso evento, saudar a Auxília, a Alda, e dizer que
essa parceria do Comomo e Comos é uma parceria fundamental para a preservação do patrimônio moderno, né? Quer dizer, o ICOMOS conta com o Docomomo para ajudar nessa missão dessa preservação que nos é muito cara, né? E esses seminários, eu acho que eles fazem parte exatamente dessa tentativa de preservação. É importante a gente conhecer o nosso patrimônio e nos aprofundarmos cada vez mais nele, para que a gente possa ter uma melhor ação de preservação. E esse seminário eu diria que é um achado, né? A gente tem trabalhado muito, o tema desse seminário é muito importante, é um achado, porque a gente tem trabalhado muito o patrimônio moderno nos edifícios, né? Centrado nos edifícios. Os edifícios têm sido a nossa principal preocupação, enquanto a questão da paisagem moderna ela é tão importante quanto os edifícios. Então, essa forma de abordagem me parece que era uma lacuna e que agora nós estamos começando a preenchê-la, né? E essa paisagem adquire uma função especial, porque nós estamos falando não apenas dos jardins históricos, mas da paisagem cultural em si, né? Essa paisagem cultural que é o resultado da soma dos tempos e que é também eu diria, uma estratégia de preservação muito importante quando a gente pensa nas metodologias que a gente tem usado para a preservação do nosso patrimônio. Então, eu espero que a gente tenha um bom seminário, né, um bom fórum, né, e que a gente consiga preenchendo essas lacunas que a gente foi deixando pelo caminho. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigada, Flávio. E eu queria reforçar a importância do diálogo que existe entre as nossas entidades patrimoniais, como o Docomon Brasil e o ICOMOS, e principalmente os diversos comitês que compõem o ICOMOS Brasil, né? Nós que fazemos, a gente acaba fazendo parte, somos membros do ICOMOS, e até 3 comitês científicos, certo? E a gente dialoga muito, nós que somos do Comitê de Documentação, com de paisagem, com do século XX, com do patrimônio industrial. E o interessante é que todos eles, né, acabam atuando juntos nesse trabalho de preservação. Tá? E fica aqui também o convite aos que estão nos assistindo para visitarem o site dessas entidades, do Documon Brasil e do ICOMOS Brasil. E agora eu passo a palavra para a nossa idealizadora desse tema tão pertinente, tão necessário, a Alda de Azevedo Ferreira. E também eu quero frisar aqui que a Alda, a gente está atuando juntas no ICOMOS Doc há 2 anos. Ela é a secretária executiva junto comigo e também a convidei para estar com a gente na nossa gestão de 2022-2023 do Docomomo Brasil. Então, Alda, contigo. Bom dia, obrigada, Auxília. Bom dia a todos, todas e todos. É uma honra, né, poder trabalhar na organização desse fórum, que conta com personalidades tão importantes no Brasil, em torno da compreensão da importância cada vez maior, né, da paisagem. Como o Flávio já antecipou, não se trata somente daquela paisagem, né, paisagística propriamente, é uma paisagem cultural, que cada vez mais nós vamos compreendendo a importância dessa dinâmica dentro da nossa vida, né? Para a gente não colocar em caixinhas dentro da nossa vida, essa paisagem que está presente, construída diariamente, vivida, né? De antemão, quero também agradecer a nossa equipe que participou tão ativamente na organização, né, desse fórum, que é o Ivan Nilson, que também faz parte do comitê de organização, o Matheus Batista, o Lucas Jales. Sem eles não seria possível a divulgação,
né, do fórum. Então, agradeço aos meninos, à equipe da plataforma Even também, e a todos, né, que vão colaborar, né, com seus conhecimentos, com sua experiência, né, dividindo hoje para que a gente possa caminhar no sentido da conservação e da preservação desses espaços. Então, sem mais delongas, né, vamos dar início, vai ser, com certeza, já está sendo um excelente fórum, e que agora, na parte da manhã, a gente vai ter uma abordagem mais teórica, principalmente essa primeira mesa, ela tem esse formato muito de instrução, de educação, de entender o que é realmente a paisagem, como se formaram as políticas de preservação da paisagem. A segunda mesa está mais voltada para a questão da documentação, né, e aí traz a experiência do Dr. Flávio Cassalado, do Dr. José Tabacou, e a parte da tarde nós vamos ter aquelas mesas que são mais voltadas para o debate, dentro dessas experiências, né, e das atualizações no campo, para que a gente possa entender melhor, né, e ampliar cada vez mais essa nossa seara de atividades também. Então, está dado início, né, ao nosso fórum, e que seja bastante proveitoso para todos. Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro. Eu conheço a Ana Rita desde 1979, quando eu entrei no curso de arquitetura da Federal de Pernambuco e concluí em 1983. Durante esse intervalo, aprendi muito com a professora Ana Rita, e as aulas de conforto, arquitetura bioclimática, os conceitos que a Ana Rita trazia para a gente naquela época, nos apresentando o livrinho, um roteiro para construir no Nordeste, do Armando Holanda, e desenvolvi trabalhos que eu nunca esqueço, de uma arquitetura bioclimática, como projetar no Nordeste de uma forma em geral. A gente que atua em estados como a Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, né, com realidades tão distintas, tão diversas, geográficas, tudo. E Ana Rita abria nossos olhos naquela época, 30 e poucos anos atrás. E hoje está aqui com ela, né, ela nos dando essa honra de estar aqui com a gente nesse fórum, é maravilhoso. Muito obrigada, Ana Rita, de verdade. E agradeço a Alda por ter feito essa ponte, né, que daqui a pouco também vai colocar. Então, para conhecimento de vocês e muitos jovens que estão nos assistindo, certo? Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro é professora da graduação e da pós-graduação, e coordena o Laboratório de Paisagem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. É doutora em arquitetura pela Oxford Brookes University, membro do Comitê Internacional de Paisagens Culturais do ICOMOS, IFLA, tá? Também do ICOMOS Brasil e da ABAP, tá? Líder do grupo de pesquisa no CNPq, Jardins de Burle Marx. O trabalho que a Ana Rita e o seu grupo de pesquisa desenvolve sobre a obra de Burle Marx, eu acho que é uma das mais importantes do Brasil, certo? Sendo uma referência nacional e internacional. A Ana Rita, além disso, é bolsista de produtividade do CNPq, autora do livro Parque e Paisagem, um olhar sobre o Recife, publicado em 2010 e uma referência também na área. É coautora da obra Espaços Livres do Recife, publicado em 2000. Os Jardins de Burle Marx no Recife, em 2009. Cadernos 2 de Arquitetura e Urbanismo, Cidade e Paisagem, 2017. E o Inventário dos Jardins de Burle Marx, também em Recife. A Ana, com sua equipe, com seu grupo,
de pesquisadores têm feito um resgate de toda a produção do mestre Burle Marx em Recife, e essa semente acaba sendo disseminada por todo o país e em outros grupos de pesquisas nacionais que sempre têm mantido essa relação com essa importante rede de pesquisa sobre paisagem moderna. Trabalhando Burle Marx, mas acabando, como a Alda vai explicar bem, com outros importantes paisagistas que não são tão conhecidos, mas que têm um peso enorme dentro desse cenário, conforme a Alda vai trazer para a gente isso hoje. A Ana Rita é co-organizadora dos Jardins Históricos Brasileiros e Mexicanos, onde desenvolve uma rede junto com universidades daquele país. Tá? Também publicou um outro trabalho muito interessante, Cidades do Nordeste, do pote à rua, métodos construtivos tradicionais, além de um trabalho também que consolida essa rede internacional entre Brasil e México, que é o livro Paisagem e Jardim como Patrimônio Cultural. Então, Ana Rita vai estar com a gente aqui agora, vai apresentar a palestra dela, intitulada, só um minutinho, que eu vou pegar aqui o título exato, só um instante. E, em seguida, após a Ana Rita, vai ter a Alda, que aí eu lerei o currículo da professora Alda. A palestra da Ana Rita, só um minutinho, tem como título o tema Teorias e Conceitos da Preservação da Paisagem Moderna. Tá? Então, Ana Rita, é contigo. É um prazer estar aqui, como eu disse, né? O tema, né, daqui que a Alda me falou seria exatamente esse, né? Teoria e conceitos da preservação da paisagem moderna, e por isso, em cima desse tema, eu já queria dizer que eu parabenizo muito a iniciativa de vocês duas, sabe, Auxília e Alda, de fazer esse debate. A gente sempre precisa estar, né, pensando, refletindo, né, porque as coisas mudam, né? E agora a gente está num momento bem diferenciado, né, do pensamento, do pensar paisagem, do pensamento em geral, né, diante dessa mudança a nível mundial, né, que a gente teve com essas crises sanitárias e toda uma mudança completa, né, de vida. Então, eu botei um subtítulo que está aí, Realinhando a Paisagem como Patrimônio. Por quê? Realinhando a paisagem, né? Porque eu acho que é exatamente isso, onde é que ela se insere, né? Como é que a gente está vendo a paisagem com essas ocorrências, né? Então, eu começo com essa imagem da Praça Euclides da Cunha, que é um jardim, né, histórico aqui do Recife, que é tombado pelo IPHAN, o tombamento em 2017, o nosso pedido de tombamento em 2008, e é uma praça, né, é um jardim, aliás, que é sempre considerado o cactário também, né, que surpreende, sabe? Então, é uma paisagem, né, o jardim é uma paisagem, né, isso está dito e a gente sabe disso, reconhecido pela Unesco, né, quando a gente está trabalhando paisagem, o jardim está ali, inserido, né, como uma obra, né, resultado de uma intervenção, né, ou de uma criação de um arquiteto paisagista, de alguém, né, que idealizou e que tem toda essa concepção artística criada pelo homem. Então, essa praça é a própria resiliência, né, que é um termo que a gente está usando muito. Paciência, resistência com paciência, resiliência, o poder de recuperar, né? O poder que tem o bem de se regenerar. Então, ele surpreende esse jardim, porque na pandemia, quando a gente vê, né, quando nós constatamos aqui, todo mundo em casa, mas quando a gente saía, via os jardins, não podiam estar sendo cuidados, né? Então, tem toda uma situação de parada mesmo, intervalo, né, que o jardim vai reclamar porque não existe jardim sem jardineiro, né? Burle Marx já dizia isso. Então, mas esse jardim, seja por conta de estar aqui
das plantas com sua própria autonomia, a gente vai ver que é isso mesmo, os carros deixaram de passar, ela fica como uma rotatória no bairro do Benfica, né, rodeada de carro passando o tempo e ônibus, mas de repente pararam, as árvores ficaram viçosas, né, e o cactário está aí, né, com as bromeliáceas todas aí, e apontando, e está ali o nosso, a nossa escultura, né, também, do vaqueiro, de Abelardo da Hora, tá ali, deveria ser o índio, assim, o índio quer dizer, o homem de tanga representando o índio, né, que Burle Marx indicou, mas nunca foi colocado. Mas, então, tem a condição da planta em si e a condição do adotante, né, que, de qualquer maneira, que a gente tem um programa, a prefeitura tem um programa de adoção, e esse adotante, mesmo que tenha sido, que foi o Modesto, da construtora Modesto, que ele construiu um prédio nas imediações e ficou com um pacto, né, que foi feito dele ser o adotante do jardim e se responsabilizar pela conservação. De qualquer modo, se fez. E está aí o jardim, que para a gente é uma diferença imensa de quando a gente olha para a Praça Salgado Filho, na frente do aeroporto. A imagem da esquerda é depois da restauração, em 2013, né, quando a gente vê um jardim todo recuperado, nos dentro, então, dos princípios de Burle Marx, vendo toda a vegetação que ele indicou, e ao lado, em 2016, né, ela não tem adotante, e também é um lugar que é bastante diferente, né, ele é um lugar que não tem muita relação com a habitação, fica em frente ao aeroporto, o motivo foi o aeroporto, mas as instituições do aeroporto, né, que é a AENA agora que está à frente, uma empresa espanhola, não se responsabiliza, né, não tem o comprometimento, né, que a gente poderia dizer que o outro teve, por exemplo. Mas é toda uma relação mesmo de entender um jardim, e de entender que um jardim foi criado com a arquitetura, não era essa, isso foi feito posteriormente, era o edifício anterior, que foi de 1957 esse projeto, mas mesmo assim, né, é uma composição que precisava ser respeitada, né, como o conjunto moderno, o jardim e o edifício se desgastou, né, se deteriorou, foi modificado, e mesmo assim hoje o que é que se tem? Nada, esse edifício vai ser demolido, né? A gente está nesse impasse aqui, observando isso todo dia na paisagem, e a proposta da ENA é criar um estacionamento, ou seja, tudo isso vai sair, né? Então, são coisas que a gente reflete diante desse momento que estamos vivendo, né? Então, por isso que eu achei bom fazer essa reflexão de paisagem cultural, de paisagem social. Será que é essa compreensão melhor que a gente tem é se chamasse paisagem social? O que é essa paisagem cultural para a gente, sabe? A Unesco está com essa paisagem, uma categoria, né, a nível mundial, mas precisa entender isso aqui no Brasil, né? Como é que isso funciona? Essa paisagem nossa que aparece é a paisagem política, a paisagem vernacular é uma paisagem nossa, até talvez muito maior, mas que ela não é, né, não tem presença, e a paisagem habitada, nisso tudo, onde é que ele fica, né? Onde é que essa paisagem aparece? É a paisagem vernacular, que é a paisagem habitada, então, mas também tem outra coisa, eu coloquei ali, natureza e terra. Essa paisagem que a gente está discutindo hoje é uma paisagem da terra, é uma paisagem da natureza, é uma paisagem da natureza e da terra. Qual é a relação mais forte? Parece que a Terra, de repente, né, essa referência de planeta, de terra, ficou muito mais concreta, né? Tem toda uma imaterialidade em cima disso, sem dúvida nenhuma, que a gente não vai abandonar, nem deixar de pensar. O valor está em cima, né, desse valor espiritual também, que é a relação do homem com a terra. Mas a terra, de repente, a gente visualiza isso como um compromisso, né? Então, essa paisagem cultural brasileira está definida na Carta de Bagé como uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Então,
o que é que a gente deduz daqui? Que tem uma porção do território da terra, território nacional, terra, representativa do processo da cultura, né? O homem como meio, né? Então, aí aparece a questão desse processo de interação, que é cultura, imprimindo marcas, ou seja, atribuindo valores. Tem um valor aquele pedaço de terra, né? E o que é cultura? Cultura, segundo Michel Conan, é o conjunto de condições de possibilidade da compreensão mútua em um grupo, relacionada a uma atividade particular. Então, o grupo conjuga um pensamento em relação a uma atividade, uma ação, um gesto, algo de convívio, um hábito, né? Isso é a cultura. Então, a natureza não está mencionada naquela definição, foi o mestre Carlos Fernando de Moura Delfim, né, responsável pela Carta de Bagé, um grande amigo, e que eu tenho o maior respeito, e tenho toda a consideração por ele. E a gente sempre consegue discutir muita coisa interessante. Então, mas isso é sempre em construção, e ele diz isso, né, estamos sempre em construção. Então, quando outro documento para a gente pensar é esse documento da Convenção Europeia da Paisagem, né? Por que eu coloquei isso aqui? Né? É porque essa porção do território, que é esse pedaço que representa essa relação com a terra, né? E que tem um significado, a pessoa está aí, eu estou falando, o homem só existe paisagens com o observador, né? É uma terra significada pelas pessoas. E essa imagem, ela diz muito, né? Quando o tema é nós somos a paisagem, we are the landscape, e aparece a pessoa, né? Não aparece a paisagem sem pessoa, né? Não tem, o homem está aí presente, é uma criança, é a educação, é a base, né, gente? Então, é isso que a gente tem que prever, sempre essa educação patrimonial, né? Mas eu acho muito pertinente toda essa relação desse desenho, sabe? Com essa figura humana e, logo, uma criança, né? Mostrando que nós somos a paisagem, mostrando essa relação com o lugar, com a terra, com o espaço, né? E que tem muito significado. Então, essa outra imagem, quando eu comecei a pensar, que eu tive a colaboração de duas pessoas, né, dois doutorandos, Jonatas e Wilson, foram muito interessantes nesse momento de discussão. Então, quando a gente lê Heidegger, no texto dele, Construir, Habitar e Pensar, eu trouxe aqui para a gente refletir também. Então, ele diz, construir pertence ao habitar. Só se habita o que se constrói. Então, o habitar é o que a gente faz aqui, né? É o ser e estar sobre a terra. Isso ele diz, né? Então, esse habitar é muito além, né, do que morar, muito mais do que isso. E se constrói para habitar. Construir é edificar construções, mas é também cultivar, né? Cultivar, plantar, né? E cultura é cultivo e faz parte também do habitat. Então, habitar é muito mais, como eu disse antes, do que morar. É ser e estar, é viver, né? É construir esse mundo, é a vida no mundo. Então, o ser e o estar sobre a terra, mais o cultivo, mais o olhar, subtende a paisagem. O olhar está representando a dimensão estética, né? Que é o comprometimento também. Então, esse olhar, do mesmo jeito que o habitar, é muito mais do que ver. Então, continuando, essa pintura de Van Gogh também é muito sugestiva para o que a gente vai dizer ao lado, que é a artialização de Roger, né? Então, o filósofo Alain Roger, ele vem com a natureza, né? E ele diz que essa operação de artializar a natureza em paisagem, ela pode ser in situ, né, de maneira direta, e que é representada pelo jardim, e pode ser mediada pelo olhar, sob a mediação do olhar, na pintura, né, na fotografia, na poesia, em viso, né? E ele reflete, né, tudo isso em cima dessas circunstâncias, né, para a gente
é como se eu estivesse rebatendo, né, materializando essa minha compreensão de paisagem, de natureza em paisagem. E a natureza, na nossa imaginação, ela não tem limite, né? Foi aquilo que eu falei antes. E é uma imagem de floresta, é uma imagem de bosque, pode ser um jardim, pode ser a cidade mesmo, é natureza. Mas quando a gente fala em terra, parece que o compromisso é mais forte, né? Quando a gente vê as imagens de uma Amazônia destruída, é muito mais forte para a gente. Nesse texto de Roger, ao apresentar o texto de Roger, Serrão, a Adriana Serrão, filósofa, né, ela diz assim, paisagem vem de paisagem, a nossa paisagem, né, em português. E PI ficou traduzido no texto como terra. Ela escolheu assim, campo rural, terra, para trabalhar, porque ele diz no texto, Roger, que a terra é, de certo modo, o grau zero da paisagem, aquilo que precede a sua arquealização, de natureza para a terra. Então, de natureza para a terra sou eu, né, que estou dizendo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele trabalha a natureza em paisagem, mas parece que o que abraça tudo isso é a terra. Mas os camponeses não entendem paisagem porque eles estão próximos da terra e afastados da paisagem. Mas por quê? Porque eles trabalham e eles praticam aquilo, mas eles não olham além, né? É como se fosse algo que ele tem que responder por aquilo, né? Sem admirar. É um trabalho que muitas vezes é de exploração. Então, a filósofa, né, historiadora Sandra Pesavento, no livro Reinventar o Brasil, ela diz: o princípio da construção da paisagem social de Freire, de Gilberto Freire, ela chama Gilberto Freire porque esse livro é sobre ele, diz: o homem se distancia da natureza, né, para contemplá-la e se apropria dela por sua sensibilidade e por seu estranhamento ao meio. Primeiro ele contempla, ele se distancia para contemplar, e depois ele vai agir, né? E pode ser de um estranhamento também. É o homem culto, sensível e externo que organiza e remonta a natureza a partir do olhar. Essa condição do olhar existiu. Mas muitas vezes ele pode admirar, né? Contemplar e se sentir responsável, e, por outro lado, ele pode explorar. Então, essa intervenção gera várias relações sociais, né, significativas entre o homem e a terra. E entre os homens, a paisagem é isso, né? São as pessoas entre si, que é a intersubjetividade, que Berke fala, né? Essa imagem também é muito, muito interessante para a gente refletir, mostrando, né, esses círculos de um parque em São Francisco, quando estava no momento da pandemia, né? As pessoas para a separação, né? Para poder conviver, mas de uma maneira guardando a distância. Então, Dardel, né, apontado por Besse no livro de Besse, O Gosto do Mundo, diz assim: a terra é a morada do homem, é a base, o mundo que historicamente habita. Então, essa casa, né, que a gente está chamando a paisagem da terra, a nossa casa é a terra. E isso também Krenak frisa o tempo todo nas palestras dele, né? É a humanidade e a terra. Que humanidade é essa, né? Ele sempre pergunta isso. E o fundo é, ao mesmo tempo, a terra, é, ao mesmo tempo, o fundo obscuro, a partir do qual o mundo pode se desenvolver. Então, é algo que sempre eu vou descobrir, que está para eu descobrir cada vez mais, né? Então, a paisagem é a manifestação do movimento interno do mundo, porque é através dela que se tem consciência, né, que habita a terra. É nesse olhar, é nessa vida, é nesse cultivo, né? E Dardel chama o homem à sua condição terrestre, nesse livro dele, que é O Homem e a Terra. Então, Besse, voltando para a questão da paisagem política e da paisagem vernacular, a gente colocou Brasília, né, como a paisagem política, que é aquela que deriva de um projeto político para criar condições de uma identidade política, e a paisagem vernacular, Brasília Teimosa, aqui no Recife, né, embaixo. A diferença, né? Um lugar que foi uma resistência, né? Uma resiliência do convívio das pessoas, de se manter aí, um lugar privilegiadíssimo, que como é que se diz, visto, né, como um grande lugar para se ter toda a especulação imobiliária, e se mantém, né, resiste à paisagem vernacular, que é o mundo da vida, do sentimento, o nosso estar no mundo, né, de hábitos. É uma paisagem habitada também.
essa história de Inhotim é muito ilustrativa, sabe? Para a gente pensar, não sei se vocês sabem o nome de Inhotim, e sempre quando a gente estuda paisagem, a gente tem que ver essa etimologia dos lugares, né? Como é que esse nome desse lugar, Acre, Roraima, né? Como foi que aconteceu? Então, o Instituto Inhotim, hoje, que todo mundo conhece, era uma antiga propriedade do senhor Timothy, né, em inglês, e as pessoas da região se referiam a ele como senhor Tim. Na linguagem local virou Inhotim, Inhotim, e daí o nome Inhotim. Então, são coisas que levam a gente a refletir, né, dessa paisagem vernacular, dessa paisagem habitada, que tem todo um sentido de ser, né? E tem que existir também. E a paisagem política existe, e a paisagem vernacular, como o público e o privado. A paisagem cultural do Café da Colômbia, quem quiser pesquisar mais, eu participei desse parecer pela Unesco, né? É um lugar fantástico, assim, porque são vários municípios na Colômbia e que tem essa, esse valor, né, da terra, ou seja, cultivo do café. O café é tudo. O café está nas festas, o café está nas escolas, o café está nas casas, né? Tudo vive em torno disso e é o sustento deles. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso é uma paisagem cultural habitada, social também. Pampulha, né? O que é que a gente pode ver? Um monumento político, né? Que foi criado, né? Quem tem todo um projeto político em cima desse, do próprio presidente Juscelino Kubitschek, anos 40, foi tombado como, quer dizer, recebeu o título de Paisagem Cultural, Patrimônio da Unesco, em 2016, e o que se tem, né? Uma paisagem artificial, mas que o que é que tinha antes aí, né? Então tem toda essa história, né, que a gente precisa ver para se criar algo que não seja só um símbolo, né? Ela é simbólica, claro, mas veja o Mineirão, eu acho, né, que é o nome daquele estádio, né? Como é que fica isso? Então, como é que a gente reflete isso na preservação, inclusive, dessa paisagem monumento? O sítio Burle Marx também é considerado patrimônio, né, da humanidade, paisagem cultural, tem todo um sentido. Tem uma paisagem habitada, tem uma paisagem que foi construída e ela é vivida, né, com todo um contexto social dos jardineiros. Então, é diferenciado mesmo, né, porque há o cultivo como no café, aqui é o cultivo do jardim, né, para se manter essa paisagem, aí está um jardineiro, né, então é algo, mesmo sendo essa visão do paraíso, que é uma crítica que a gente faz muitas vezes à Carta de Florença, será que aqui a gente vê aquele jardim que está na Carta de Florença? Né, mas não deixa de ser um documento importantíssimo. Cinque Terre, que é 5 cidades, é também patrimônio da humanidade para a gente refletir, né, que são os terraços de vinhas sustentados por muros de pedra, uma paisagem habitada, que tem um cultivo, né, olha aí, muitas vezes não aparece, aparece a vista turística, né, do lugar. Aí estão os terraços, né, é uma paisagem que reúne 5 cidades, e eu trouxe aqui para vocês verem, eu acho que eu tenho mais uns 3, os jardins, né, é o patrimônio cultural brasileiro tombado, que são os jardins históricos pelo IPHAN. Por que eu fiquei curiosa disso? Porque tem 19 jardins desde 1938. Jardim é paisagem, né? Então, não temos muitos jardins preservados não, viu, gente? Falta, né, essa preocupação com o jardim. O que é que o jardim histórico se representa na realidade brasileira, né? De Recife, a gente tem 1, 2, 3, 6, 7, né? Praticamente igual ao Rio de Janeiro, mas porque o conjunto do Jardim de Burle Marx foi solicitado em 2008 e foi tombado em 2017. Veja o que longo tempo se passou e outros jardins que estão aí presentes, mas é muito pouco. Então, quando a gente vê isso, que apareceu nos jornais de 1935, tanto Casa Forte como Euclides da Cunha à esquerda, né, são paisagens, muito mais Euclides da Cunha, eu chamei de paisagem revolucionária, porque mudou um pensamento da época, chocou as pessoas, né? Casa Forte também, trazendo a vegetação da flora brasileira, a vegetação tropical, o cacto está aqui, né, do lado esquerdo, e se mantém até hoje. Casa Forte também, né, depois de uma restauração que foi feita nos dois, a mais intensa foi na Euclides da Cunha,
E está aí para a gente pensar. Esse é o entorno da Praça de Casa Forte. Estão aqui os gabaritos, né? Foi em 2014 um trabalho do IFAM para decidir, e é um problema de conservação muito sério, onde a gente vê essa selva de pedra ao redor, né? Então, tem aqui um corte para a gente ver as edificações. Isso aqui, gente, eu acho que já está em 2013, tem muito mais, né? Muito mais edifícios. Que agora, com a lei dos 12 bairros, isso foi estancado em 15 pavimentos e não mais nessa porque aqui no entorno da praça, que é esse amarelinho logo, que é o setor 1, pode só até 3 pavimentos, agora, né? Setor 2, 8 pavimentos, setor 3, que é esse aqui mais distante, um pouco mais distante, 16 pavimentos. Então, a praça, como é que fica nesse meio? Euclides da Cunha, né, que também tem uma preservação, porque ela fica, não tá, ela está ligada, né, por uma ponte, e do outro lado tem o derbe, que poderia ser uma unidade de paisagem, mas não foi assim, né, compreendida dessa forma. E o cactário está aqui, como eu falei antes, né, aqui é toda uma rotatória praticamente, né, não redonda, é elipse, né, mas circulam os carros por aqui. E durante a pandemia isso ficou parado e a praça ficou bonita, como vocês viram. Então, eu coloquei essa citação do Burle Marx, que é muito interessante. Vejam, aqui ele está numa excursão, né? E aí ele diz assim: é preciso compreender que jardim é natureza ordenada, organizada para o homem, baseando-se em suas necessidades. Por isso que ele diz que o moderno é aquilo que atende às necessidades da época. Então, essa paisagem de modernidade que vocês estão falando aí, vai ser muito importante que a gente faça essa reflexão. Para que os homens consigam compreender a paisagem elaborada através de uma ordenação conscientemente orientada da natureza, né? Então, a gente precisa entender essa relação do homem e de uma natureza a se organizar. Mas é preciso compreender a natureza selvagem para tirar dela a grande lição. Então, é preciso ir na mata, é preciso ir na floresta, né? Como ele fez. Então, essa relação da natureza ordenada está, né, na relação do homem com a terra. A natureza selvagem é da terra. Então, gente, esse é um pensamento que a gente precisa ler devagar, sabe? E refletir muito sobre isso. Então, eu acho que eu termino com essa imagem de pensar paisagem, que foi uma publicação que nós fizemos, né? Eu acho que ela foi publicada em 2021, e é um livro muito interessante que vocês podem consultar no nosso site, aqui na minha mão também. Instrui, né? Educa. Você vê a paisagem de um lado, por ser lúdico, né? E várias formas de ver paisagem: paisagem de arte, paisagem de jardim, paisagem e o espaço público, paisagem de território, paisagem espírito do lugar, paisagem tempo, para a gente pensar, sabe? Então, foi feito exatamente para se ter um acesso mais fácil a essa compreensão. Não deixe de ler Krenak e o livro de Carlo Delfim, Três Dimensões do Jardim, que ele lançou agora. São coisas que são fantásticas e a gente não pode perder, né, esse momento. Então, eu agradeço muito aí o site do laboratório para vocês consultarem, e a colaboração de Jonatas Medeiros e Wilson de Barros, que são doutorandos e me ajudaram muito nessa reflexão que eu trouxe para vocês aqui. Obrigada a vocês. Excelente, Ana Rita, parabéns, de verdade, por essa aula, né, trazendo referências bibliográficas, conceitos tão presentes, mas às vezes tão pouco vistos e percebidos para a gente, né? E no final, a gente vai retomar, eu anotei aqui vários pontos da tua fala, e eu queria até dizer ao público que está nos assistindo que qualquer pergunta, qualquer colocação, após o término das duas apresentações, a gente vai abrir para perguntas e debate. E a Ana Rita e a Alda vão estar aqui para responder a gente. Parabéns, Ana. Eu retomo após a fala de Alda. Obrigada, Alcide. Muito bom. Bom, dando continuidade agora,
a gente vai ter a fala da Alda. A palestra de Alda vai tratar sobre as políticas nacionais de preservação da paisagem. Muito interessante, porque a gente viu agora, no primeiro momento, os conceitos, as tipologias, as relações, né? E a Ana Rita ainda nos brindou, digamos assim, com estudos de casos de Recife, de praças, como a de Casa Forte, tá? Que é uma referência na cidade e também na arquitetura brasileira, no urbanismo brasileiro, no paisagismo brasileiro, uma das obras precursoras, né, Ana Rita, do Burle Marx. E agora a Alda vai nos falar quais são os caminhos para se preservar esses acervos e essas distintas paisagens em suas esferas, seja em nível internacional, em nível nacional, estadual, municipal. Como é que estão essas políticas preservacionistas? E antes da Alda começar, iniciar a sua fala, eu vou ler aqui uma pequena síntese do currículo da Alda, que vai estar aqui com a gente hoje, falando, né? E foi, como eu disse, reforço, uma das idealizadoras desse fórum. A Alda de Azevedo Ferreira ela nem colocou aqui no currículo, mas eu vou colocar. Ela é pernambucana, certo? Mas mora atualmente no Rio de Janeiro, tá? É doutora em ciência, em arquitetura, pelo programa de pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o PROAC, FAO-UFRJ, 2018. É arquiteto e urbanista e mestre pelo MDU, Mestrado em Desenvolvimento Urbano, da nossa UFPE, certo? Em 2012. Realiza pesquisas de pós-doutorado com bolsa concedida pelo CNPq, PDJ-CNPq, através de estágio no Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura, o LASC, também vinculado ao PROAC, ao UFRJ, e é professora substituta no curso de Paisagismo do Departamento de Artes Ambientais da Escola de Belas Artes da UFRJ. É membro expert do CIPA Heritage Documentation e do ICOMOS Brasil, onde atua no Comitê Científico Nacional de Documentação, no Comitê Científico de Teoria e Filosofia da Restauração e também no Comitê Científico de Interpretações Patrimoniais, participando também ainda do GT, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Sustentável. A Alda é bem ativa no tema de paisagem, tem batalhado muito isso em todas as instituições, o espaço do paisagista, da paisagem, é um tema que inquieta muito a Alda, e eu sei disso como companheira dela nessas instituições, certo? E, atualmente, a Alda integra a coordenação, nossa chapa Soma, do Documombo Brasil, certo? Onde desempenha o papel, além de tudo, de conselheira fiscal, tá? E também é secretária executiva do nosso Comitê Nacional de Documentação. Atualmente integra os grupos de pesquisa do CNPq, Laboratório de Arquitetura Subjetividade, Jardins de Burle Marx, na UFPE, o nosso grupal, Arquitetura e Lugar, da UFCG, e Paisagens Híbridas. E, além disso, também no NUPAM, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, Alda, é contigo, certo? Vamos ver agora os caminhos dessa preservação, para, no final, a gente ouvir as perguntas, as questões e debater com a Ana Rita, retomando essa discussão, né? E vendo também o link disso com essa modernidade. Obrigada, Alda, contigo. Obrigada, Auxília. Antes de iniciar, gente, eu queria agradecer muito aqui a presença da minha grande mestra, a doutora Ana Rita. Eu não estaria, definitivamente, não estaria nessa área se não fosse todo o conhecimento que ela passou desde a graduação, no mestrado. Eu tive a grande honra e a oportunidade de ser orientada por ela, né? E todo esse
incentivo a aprender, conhecer o que é paisagem, a conhecer a obra do Burle Marx. Então, tudo isso foi sensibilizado por ela. Eu diria até que ela talvez seja a nossa maior jardineira neste país, e ela vai entender muito bem essa palavra que eu estou usando, esse pensamento jardineiro. Adorei. É uma das nossas maiores jardineiras, realmente, no sentido daquela que cuida, né? E isso aí, eu acho que precisa ser cada vez mais sensibilizado, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nesse esforço maior de sensibilizar, né? Ao pensamento jardineiro, como a Ana Rita chama. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou falar basicamente sobre um histórico, né? Iniciar com um histórico. Como é que nós chegamos a essa compreensão, né, e sensibilização do que é, da importância das nossas paisagens, hoje chamada como categoria paisagem cultural, né, passando também pelos nossos jardins, né, os jardins históricos. Aqui algumas filiações, né, que eu faço parte, já deixo aqui meus agradecimentos, e vamos começar. Em 1931, nós tivemos um documento seminal no mundo, né, que foi a Carta de Atenas, né, e eu estou falando mais no sentido de documentação, tá? Não no sentido de prática, mas no sentido legislativo mesmo. Então, na Carta de Atenas, quando foi reconhecido a importância do planejamento do espaço livre no desenvolvimento urbano. Né? Em 1948, nós tivemos o International Federation Landscape Architecture, foi quando foi formada a IFLA, né? Que é uma federação internacional de arquitetos paisagistas, né? Foi formada em Cambridge, na Inglaterra, com a presença, né, do presidente Sir Geoffrey Jellicoe, perdão. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ver que começam a surgir essas primeiras sensibilizações em relação à preservação, né, dos que eram então considerados os jardins de interesse histórico. E em 1966 foi criada na Inglaterra o Garden History Society, né, que depois tornou-se o Garden Foundation. Isso mais para frente eu vou falar. Então, essas foram as primeiras, digamos que a gente pode dizer, as primeiras iniciativas no sentido, né, mais instrumental na conservação, né, dos nossos espaços paisagísticos e a conscientização da importância deles na construção do desenvolvimento das cidades. Então, em 1967, nós tivemos essa compreensão, né, do que eram os jardins de interesse históricos, assim chamados. Né, os representantes da IFLA se reuniram em Sardem, na Itália, numa Assembleia Geral, e criou-se uma sessão específica sob coordenação do arquiteto paisagista René Pecher, nomeada Comitê de Jardins e Sítios Históricos. Né? Nesse momento foi pensada uma metodologia para tratar esses jardins de interesse histórico. Vale salientar, contextualizar que a gente está aí num momento, né, já pós-guerra, onde a gente tem uma Europa, no caso, bastante prejudicada, bastante destruída. Então, surgiu não só esse incentivo, essa conscientização do interesse, né, da importância de preservar a arquitetura, mas também, né, esses espaços paisagísticos, né, na construção das cidades. Então,
os jardins, né, então chamados jardins de interesse histórico. Essa metodologia foi pensada através de inventários, pesquisas, meios de proteção, de conservação, restauração, manutenção, análise e registro das regras de composição da arquitetura e dos elementos vegetais, bem como do entorno imediato, a fim de impedir a destruição desses espaços considerados valiosos. Aqui eu tenho uma imagem do Kew Gardens no Reino Unido, né? Na ocasião foram identificados apenas 2.000 jardins que se inseriam nessa categoria, nesse nicho que seriam jardins de interesse histórico, né, no mundo. Então, em 1971, nós tivemos a formação mundialmente falando, tá? Do Comitê Científico Internacional de Jardins Históricos, né, como subdivisão do ICOMOS. O ICOMOS tinha sido criado em 1965, né, e como resultado da Carta de Veneza, que foi assinada, ratificada em 1964, em conjunção com o IFLA, que eu falei anteriormente, foi fundado o Comitê Internacional de Jardins Históricos. Posteriormente, esse comitê tornou-se, né, mudou-se a nomenclatura em 1999 para o ICOMOS-IFLA, International Scientific Committee on Cultural Landscapes. Aqui uma imagem do Parque Güell, também considerado, reconhecido como Patrimônio da Humanidade, né, em Barcelona, reconhecido pela Unesco. Em 1971, nós tivemos o primeiro Simpósio Internacional de Proteção e Restauração de Jardins Históricos. Então, novamente, eu estou falando dessas primeiras iniciativas no sentido de conservação, de sensibilização e de se entender meios de conservar esses espaços. Então, esse primeiro simpósio, né, foram apresentadas as recomendações para a salvaguarda dos jardins e definição do que seria um jardim histórico, já essa compreensão de jardim histórico, né, e isso aqui é anterior, tá, à Carta de Florença. Em 1971, né, o ICOMOS define o jardim histórico como jardim histórico é uma composição arquitetônica e horticultural de interesse para o público do ponto de vista histórico e artístico. E essa geração, né, do René Pecher, que foi um dos iniciadores, o estimulante, pioneiros, né, nessa sensibilização. Então, essa geração foi uma das principais responsáveis pela formalização da preservação dos jardins históricos, principalmente aí nesse momento no contexto da Europa, mas depois ampliando para o mundo todo. E foi concretizada anos mais tarde com a publicação, a ratificação da Carta de Florença em 1981. A Carta de Florença é um documento do ICOMOS, tá? Foi formalizada em 81 e ratificada, né, em 1982, entre o ICOMOS-IFLA e o Comitê Científico Internacional de Jardins Históricos. Né? No primeiro artigo da Carta de Florença diz que o jardim histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte, apresenta um interesse público e, como tal, é considerado um monumento. Mas o jardim histórico, Marcelo também compreende que um jardim histórico não é apenas um monumento, comparado, digamos, ao que a gente teria na arquitetura, que a gente às vezes chama de cal e pedra, né? A arquitetura, né, construída. Então, o jardim histórico é um monumento vivo, porque ele tem um dos principais elementos da composição do jardim histórico seria a vegetação, e por isso ele como tal, é perecível e renovável. Então, dessa forma, ele é considerado, né, compreendido como um monumento vivo. Aqui uma imagem do Jardim do Palácio de Schönbrunn, eu não vou saber falar bem, em Viena, na Áustria.
Então, em 1972, nós tivemos a convenção, a assinatura da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco. Né? Essa assinatura da convenção foi de grande importância para a preservação do patrimônio, né? do que nós conhecemos hoje como patrimônio no mundo. Né? Seu propósito foi assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional. Então, a assinatura, né, da convenção, ela foi formada pelos Estados-parte, né, que hoje a gente tem cerca de quase acho que 200 no mundo. Então, foi para dar suporte à convenção, foi criado o Comitê do Patrimônio Mundial, né, pela Unesco, e nesse momento, né, a convenção trazia essa referência de que os bens poderiam ser inventariados e classificados para inscrição na lista do patrimônio mundial, ora como patrimônio cultural, ora como patrimônio natural, segundo critérios estabelecidos pelas diretrizes operacionais da Unesco. Essas diretrizes, elas são revistas, né, de tempos em tempos, ou a cada ano, a cada 2 anos, tal. Mas eu chamo a atenção aqui principalmente para essa questão da dicotomia, dessa compreensão do patrimônio entre o cultural e o natural. Então, nesse momento, também foram reconhecidos vários sítios, né, no mundo, né, mas sempre nessa distinção aí do patrimônio cultural e natural. Em 1992, nós tivemos a criação da categoria da paisagem cultural da Unesco. Né? O Rafael Winter Ribeiro diz que as discussões em torno da paisagem cultural, como integradora dos aspectos culturais e naturais, iniciaram desde a década de 80, mas só em 1992 ela foi incluída como categoria da Unesco. Né? Ana Rita aí já coloca essa dúvida, né? Será que realmente esse termo paisagem cultural seria o mais indicado? Sim, realmente eu concordo com a Ana Rita, a gente ainda tem algumas fragilidades, principalmente por entender que esses documentos, eles estão muito voltados para essa área de atuação mais instrumental. E quando a gente entra na compreensão dos termos, né, como ela fez nessa etimologia, então a gente vê que algumas coisas às vezes não casam, mas isso já seria motivo para um outro fórum. Então, as reflexões e acordos firmados durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro em 1992, a ECO 92, foram ponto de partida para dar nova dinâmica ao conceito de patrimônio cultural na interface entre o meio ambiente. Então, o ponto de partida para essa compreensão da importância de se ter uma categoria que conjugasse aspectos naturais e culturais, né? E foi a ECO 92 ocorrida aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou. Então, o ICOM, juntamente com o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, revisou as diretrizes operacionais na 16ª sessão, ocorrida em Santa Fé, com o objetivo de repensar esses critérios, almejando o reconhecimento de obras combinadas da natureza e da humanidade, que expressam uma longa e íntima relação entre os povos e seu ambiente natural. Então, vocês vejam aí já essa mudança, né? Essa dinâmica na compreensão do patrimônio. A princípio, nós tivemos aquela compreensão que havia necessidade, né, de se preservar os jardins de interesse histórico. Agora, os jardins, eles já estão fazendo parte de uma compreensão diferenciada, uma compreensão de paisagem cultural já formalizada pela Unesco em 1992. Aqui nós temos a paisagem cultural de Sintra, em Portugal.
né? E vocês vejam toda essa relação, né, desse ambiente vivo, dessa paisagem que é construída juntamente com as peculiaridades do meio, porque essa palavra peculiaridade é que vai trazer essa distinção entre as diversas paisagens no mundo. Né? Então, mas qual a posição dos jardins históricos frente à categoria de paisagem cultural? Então, o jardim histórico, ele está dentro dessa categoria de paisagem cultural, tá? Ele é considerado uma paisagem que foi intencionalmente criada pelo homem, uma subcategoria da paisagem cultural, né? E em 1999, o ICOMOS aprovou a mudança do Comitê de Jardins Internacional de Jardins Históricos para Comitê Científico Internacional de Paisagens Culturais, já entendendo que esse termo, essa própria mudança de nomenclatura, ela já traz essa amplitude, né? Ela já busca abraçar esse nicho ainda maior do que seria, onde o jardim histórico estaria incluído, né? Então, essa nomenclatura, ela reflete essas áreas de preservação que incluem, inclusive, elementos naturais e humanos, culturais, né? Entendidos dessa maneira. Então, o jardim histórico permanece, como diz Cristiano Magalhães, permanece como um conceito independente e ainda em uso, tendo sido adotado pela Unesco em vários de seus documentos e convenções. Aqui uma paisagem cultural na Alemanha, mas essa compreensão, essa presença aí de um jardim histórico. Ele foi reconhecido em 2013. Tá? Em 2000 foi assinada a Convenção Europeia da Paisagem, né? Ou Convenção de Florença, que é o primeiro tratado internacional com foco na paisagem, que introduziu o conjunto de regras para proteção, gerenciamento e planejamento das paisagens. Então, esse documento ele é de grande importância, né, em apoio a toda essa dinâmica, né, de sensibilização, de conservação das paisagens, dessas distintas paisagens. Né? Então, o Brasil, por sua vez, né, no Brasil foram reconhecidos 3 sítios na categoria de paisagem cultural. Nós temos aí o Rio de Janeiro, Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, reconhecido em 2012 pela Unesco. Desculpa. Em 2016, nós tivemos o Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela Unesco na categoria Paisagem Cultural. Em 2021, nós tivemos o sítio Roberto Burle Marx, reconhecido também na categoria Paisagem Cultural. Além destes, nós temos o sítio de Paraty, mas que foi reconhecido na categoria Sítio Misto, da Unesco. Então, vocês observem aqui a presença, né, aqui, ó, a presença do que seriam jardins históricos, mas dentro de uma amplitude, de uma paisagem que dá o suporte, ou que propicia que aquela obra construída pelo homem em conjunção com a natureza, que ela se manifeste, que ela se realize. Então, aqui principalmente aqui no sítio do Rio de Janeiro, a gente percebe muito essa relação, né, do homem com o meio, de uma paisagem criada. Então, isso aqui, só para situar vocês, isso aqui tudo é obra de aterro. Então, é obra do Roberto Burle Marx também, junto com uma equipe multidisciplinar. Isso aqui é o Parque do Flamengo. Então, e toda essa vegetação que foi introduzida, muitas espécies foram introduzidas pela primeira vez no paisagismo nacional, aqui no Parque do Flamengo. Então, elas tinham que se adaptar a essas condições extremamente inóspitas até, né? Porque considerando que o próprio aterro, ele é fruto do desmonte, né, do Morro do Castelo, Santo Antônio. Ele foi
ele foi resultado de um desmonte que foi feito através de jatos de água salgada, e todo aquele volume de terra, ele foi simplesmente depositado, né? Então, não havia um grande preparo. Então, toda essa vegetação, ela precisou se adaptar, né, se aclimatar a essas condições. Então, a presença, né, a prática do conhecimento do Roberto Burle Marx, juntamente com o botânico Luiz Emídio e toda uma equipe multidisciplinar, foi de grande importância para essa construção. Então, vocês entendam que essa intenção, né, essa sensibilidade em relação a uma paisagem cultural, o homem, né, construindo e relacionando com o meio. É isso que traz essa distinção, né, da paisagem cultural. E aí, no caso, o Rio de Janeiro como a primeira paisagem cultural, né, situada no meio urbano do mundo. Aqui o sítio Burle Marx, com essa característica, isso aí a gente vai ver mais à frente, hoje mesmo, com pessoas que têm maior propriedade, inclusive, para falar, né, desses espaços. Aqui o sítio Burle Marx como laboratório de experiências, né, estéticas e associativas das espécies que o Burle Marx, né, aclimatou, né, e de que ele foi observando como elas se comportavam e para daí trazer para os projetos. Então, nesse cenário nacional, a gente já tem aqui 3 grandes referências dessa modernidade, do reconhecimento da importância não só dos jardins históricos, nessa amplitude maior da paisagem cultural, né, dessa importância da relação do homem com o meio. Nós temos esse reconhecimento da obra do Burle Marx, mas a gente sempre tem que trazer que a experiência do Burle Marx, apesar de ser fantástica, de ser totalmente inovadora no mundo, mas ele não atuou sozinho. A gente precisa entender também a presença, por exemplo, como eu disse aqui, do botânico Luiz Emídio de Melo Filho. A gente precisa entender a presença do botânico Henrique Lamé de Melo Barreto, perdão se eu disser o nome errado, e de tantos outros que participaram aqui do dia a dia, da vivência do sítio, como os próprios jardineiros, como disse o pensamento jardineiro, né, dentro da construção dos espaços, e tantos outros atores que ainda não tiveram, talvez, um grande reconhecimento no Brasil, um reconhecimento, no caso, numa esfera mundial, mas que nós precisamos, inclusive, aprender a valorizar também, como o Atílio Correia Lima, o David Xavier de Azambuja, o Roberto Coelho Cardoso. Então, todos esses, eles participaram dessa grande construção do que seria uma paisagem cultural brasileira em todo o território nacional. Em 2010, nós tivemos a ratificação da Carta de Jardins Históricos Brasileiros, a ocorrida também dita Carta de Juiz de Fora, né? Em 1980, o programa Jardins Históricos do IFAM, que teve grande incentivo do Carlos Fernando de Moura Delfim, teve como objetivo catalogar, conservar e recuperar jardins protegidos, considerando seus aspectos paisagísticos e artísticos, como nos diz a Cristiane Magalhães, que também vai estar presente hoje no nosso fórum. Em 2010, houve o primeiro Encontro Nacional de Gestores de Jardins Históricos, organizado pelo IFAM, em parceria com a Fundação Mariano Procópio e a Fundação Casa de Rui Barbosa, onde foi adotada a Carta de Jardins Históricos, foi ratificada a Carta de Jardins Históricos, também conhecida como Carta de Juiz de Fora.
Nessa carta disse que considera-se jardins históricos os sítios e paisagens agenciadas pelo homem, como, por exemplo, jardins botânicos, praças, parques, lagos, passeios públicos, alamedas, hortos, pomares, quintais e jardins privados e jardins de tradição familiar. E isso continua. Então, ela traz, a Carta de Juiz de Fora, ela traz um pouco da realidade da Carta de Florença, perdão, ela traz um pouco da Carta de Florença para a realidade brasileira. Né? Aqui uma imagem do passeio público do Rio de Janeiro, ele não é propriamente reconhecido como jardim histórico, né? Ele está inscrito no livro de Tom das Belas Artes, paisagístico, tal, e alguns elementos dele ainda elementos artísticos que foram realmente tombados. Então, essa compreensão, só para mostrar para vocês que essa compreensão da relação, né, da importância da vegetação aí também presente nesse espaço, ela foi sendo amadurecida com o tempo. Alda, Sim? 30 minutos já. Tá, Então, se estou puder ir finalizando. para a gente ter as perguntas, que tem várias, e o debate. Tá bom. Obrigada, Alda. Tá, Desculpa obrigada. interromper. Então, em 2017, como a Ana Rita disse, nós tivemos o tombamento conjunto dos 6 primeiros jardins públicos de Roberto Burle Marx no Recife, e aí eles estão inscritos, foram reconhecidos como patrimônio cultural, né? E eu vou dar uma pressinha, e em 2009, a chancela foi assinada a chancela da paisagem cultural brasileira, né, reconhecida como uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e ciência humana imprimiram marcas e valores. Também ela traz um pouco dessa referência da carta, ou da categoria de paisagem cultural para o contexto nacional. Aqui uma paisagem cultural da imigração de Santa Catarina, né, que recebeu a chancela do IFAM, né, e algumas reflexões atuais. Né, atualmente está em processo de atualização a Carta de Florença, através de estudos do próprio ICOM ZIFLA, né, pensando em métodos e instrumentos para a salvaguarda do patrimônio paisagístico, à luz de avanços técnicos, metodológicos e conceituais atuais. Né, no estudo mais recente, a gente compreende que, como eu disse, não daria tempo de abarcar tudo que seria hoje necessário para a conservação, né, do patrimônio paisagístico. Mas as diretrizes operacionais da Unesco, elas se baseiam muito nas noções de integridade e autenticidade. João e Silva, que eu gostaria muito que estivesse presente no nosso fórum, ele observou que a integridade visual dos jardins históricos ela é muito mais coerente a ser pensado em sua conservação do que propriamente sua autenticidade, que é tão presente principalmente na questão da arquitetura, na conservação da arquitetura. Né? Nos meus trabalhos mais recentes, de pós-doutorado, eu entendo que a paisagem ela é viva, e por isso, se ela, em sendo viva, ela precisa também da participação social nesse processo de gestão, que eu chamo de etnoconservação urbana, entender os valores sociais que são atribuídos ao sítio, né, pelos grupos de interesse. E, para finalizar, aqui dentre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, as ODS da ONU, o objetivo 11 diz que visa tornar as cidades e assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, ao fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então, vocês entendem que o patrimônio ele está inserido
nessas perspectivas para o desenvolvimento sustentável das cidades. Algumas referências, e aqui, o meu contato, caso alguém queira continuar essa conversa. Obrigada, Alda. Os temas são muito profundos, né? E é difícil se resumir tudo em meia hora. Mas vamos lá. Antes de abrir para as questões que já estão aqui no chat, certo? Algumas colocadas, e quem quiser escrever alguma pergunta, sinta-se à vontade, tá? Mas antes de abrir as perguntas para o público, como moderadora, eu gostaria de fazer uns links e também perguntar à professora Ana Rita, à Alda, certo? Sobre essa relação de paisagem e modernidade, certo? Porque é um tema que, durante tantos anos, nós que estudamos a modernidade, enfrentamos tantos tabus, tantos preconceitos, de que a arquitetura moderna, de que a modernidade não interagia com o lugar, e é uma reflexão provocativa, certo? A gente sabe que a pós-modernidade entrou com esse argumento, né, de repúdio, digamos assim, ao que foi produzido pela arquitetura moderna, falando que as obras eram abstratas demais, que não se relacionavam com o lugar, que não tinha, né, essa conversa entre arquitetura e lugar, entre arquitetura e paisagem. A gente sabe também que teve o conceito da tábua rasa, destruir tudo, para reconstruir uma cidade nova, uma paisagem nova, né? E é interessante quando a Ana Rita, e eu estou fazendo essa ponte porque uma reflexão do Docomomo, né, que é uma entidade que trabalha com a documentação e conservação do patrimônio moderno, seja ele natural ou construído, material ou imaterial, e que, no caso específico, a gente está vendo, e com essa aula que vocês nos deram, a gente só aprendendo aqui, a diversidade dessa paisagem. E quando a Ana Rita mostra os exemplos precursores de Burle Marx, quando Alda exemplifica como 3 paisagens culturais, tá? Como a Paisagens Cariocas, a Pampulha, 2016, o Sítio Burle Marx, e que são produções da modernidade, do recorte histórico, né? Da modernidade. Então, é meio, não digamos assim, contraditório quando os críticos diziam isso, e que, porque a arquitetura moderna internacional, o mal dela é ser abstrata, é não dialogar com essa paisagem, esse universalismo que a modernidade teve. Então, eu queria ouvir a opinião, e assim, de Ana Rita, sobre isso, Ana Rita, e depois de Alda, como para abrir, né, linkando essa questão conceitual, teórica, os autores, as obras que estão sendo preservadas, relacionadas com essa modernidade histórica, e que o Docomomo retoma, e olha na contemporaneidade e se preocupa em documentar, em preservar, em conservar. Ana Rita, pode começar e depois a aula. E depois a gente, se vocês quiserem também fazer pergunta uma para a outra, e aí a gente abre para as perguntas do chat. Tá bom. Olha, Auxílio, eu acho que você colocou aí muita coisa e assim, a mente, né, da gente vai procurando pegar um fio condutor, né? Então, eu começaria com a questão da Carta da Paisagem das Américas, por exemplo. A Carta da Paisagem das Américas, de 2018, foi feita
com a colaboração também do Laboratório da Paisagem, na pessoa de Lúcia, professora Lúcia Veras, diz assim, que os estratos que nós devemos considerar na paisagem são a cosmovisão, trazendo coisas novas, né? A ética ambiental e a estética, a americanidade como a identidade, esse representando a identidade, né? A cultura e a natureza. Então, para a gente refletir como se fosse as estacas, né? Desse debate mesmo da paisagem, né? E trazendo, como a gente falou, né? Que a Terra está aí, que tem sempre um fundo obscuro, e sempre a gente está revisando, né? As nossas ações, os nossos gestos, elas merecem, porque o mundo é uma dinâmica, né? Constante. Então, a cosmovisão, de repente, né? Você pensa assim, foi antes da pandemia isso, mas puxa vida, como a gente precisou disso, né? E de fazer essas reflexões desse valor espiritual, por exemplo, no patrimônio, nesse momento da pandemia, né? Então, a gente sabe que tem paisagens que são paisagens ordinárias, paisagens cotidianas, por exemplo, reconhecida na Convenção Europeia. Aqui a gente não tem, o professor Vladimir Bartalini sempre traz isso, né? Que ele chama outro nome dessas paisagens dos córregos, né? Daí de São Paulo, tudo. Então, por que essas paisagens não são reconhecidas, né? O que é isso? Então, sempre vai ter isso aqui no Brasil, né? A gente tem um país de desigualdades sociais tremenda. Então, nós mostramos aqui, mas eu fiz questão de mostrar Brasília Teimosa, mostrando os jardins, e uma vez no debate, Bartalini disse assim, os jardins de Burle Marx são paisagem política. Sim, sem dúvida. E é preciso que esse recado seja dado, né, de uma forma também como uma intervenção política, um gesto de maior abrangência, por exemplo, porque ele vai e faz uma homenagem, né, à vegetação da caatinga, por exemplo, e ao índio. Então, espera aí, isso aí é conceito, é uma nova visão, eu acho que isso é o moderno, sabe? É uma nova visão que é preciso fazer que as pessoas reflitam, né, sobre os acontecimentos e sobre, peraí, o Nordeste está aqui, o Nordeste é só miséria e fome, é só isso, não tem beleza? Ele disse, tem, e ele mostrou isso. Então, faz com que a gente tenha curiosidade. Ele disse, enquanto houver curiosidade, o mundo está muito bom, é preciso ter curiosidade das coisas. Ele disse que não queria perder nunca. Então, a gente vai ter que ter sempre, né, procurando isso. Agora, nesse momento, tem o Rio de Janeiro, nem falei, viu, como patrimônio, como paisagem cultural, porque é polêmico demais, né? Então, foram escolhidas paisagens, determinadas paisagens, para dar esse cartão postal, mas e as outras, né, das favelas, por exemplo, que foi o que o professor Hugo Segawa colocou aí, eu já estou emendando com a questão que ele lança, né? E a paisagem das favelas. Mas tem, por exemplo, uma intervenção, eu não conheço Medellín nem Bogotá, mas tem uma intervenção bem interessante lá, que iniciada como? Com os policiais, com a preocupação com a segurança da população, com a cidadania. Então, eu acho que isso é moderno. Isso é. Entende? São as necessidades da época e as respostas que se dão para isso. Então, colocaram lá teleférico, colocaram melhorias nos espaços públicos e fecharam ruas que as pessoas, eu acho, né, muitas comunidades tiveram projetos de espaço público semelhantes às outras áreas de maior poder aquisitivo. Eu acho que isso é o moderno. Então, trazer isso, né, como uma coisa que vai sendo necessária para a gente repensar, porque a pobreza aumentou, né? A professora Tânia Bacelar, é economista aqui, que é uma referência nacional também, ela deu uma palestra interessantíssima, né, falando desse momento da pandemia, e ela falou, o Brasil, em termos mundiais, tem uma produção agrícola que se sobressai, é superlativa. No entanto, morre-se de fome. Estamos no mapa da fome novamente, como Josué de Castro fez o trabalho dele nos anos 50. Vê só.
Então, como melhorar isso? O que é que a gente pode fazer com isso? Porque são paisagens do nosso Brasil, são paisagens brasileiras, né? A gente vai ficar nessa alegoria da paisagem cultural, né? Essa discussão que nós tivemos numa disciplina, e a gente está fazendo um texto sobre isso, né? São 4 ou 5 pessoas, doutorandos, e eu, como professora da disciplina, a gente vai fazer isso, e quer lançar isso no debate mesmo, nacional, porque vai ficar nessa alegoria, ou seja, sempre uma uma metáfora, né? Porque o que eu acho que poderia ser feito? E muitas vezes a coisa está lá. A gente precisa conversar com as pessoas para entender. Só eles sabem melhor, né, do que é. O valor é esse, o valor. O valor espiritual é a imaterialidade. Está lá em Brasília Teimosa e fez com que eles tivessem resistência até hoje. Inclusive, Ana, é muito interessante. Já já a gente dá uma paradinha aqui nessa fala para ouvir a Alda e vamos para as perguntas, porque eu estou preocupada, são 15 para as 10 e 10 começa outra mesa, tá bom? Desculpa estar moderando o tempo aí. Não, tudo bem, pode passar para a Alda. Então, Alda. Então, Caqui, eu concordo com a Ana Rita, e eu acrescentaria, eu até faço uma provocação. Realmente, Burle Marx trouxe muito do que seria esse pensamento moderno, dentro do movimento moderno, mas essa relação dele com o sítio, será que ela realmente, não se relacionava? Em que momento qual obra de Burle Marx ele não pensou realmente relacionado com o sítio, relacionado dentro de um pensamento político, né, histórico, dentro daquele momento que ele estava vivendo, mas trazendo a vegetação, né, principalmente a partir da Pampulha, trazendo a vegetação do lugar, dos biomas, fazendo excursões para trazer essa vegetação cada vez mais presente nos projetos paisagísticos. Então, será realmente que a obra dele ela não se relaciona, porque realmente o movimento moderno teve determinadas fases em que essa característica da universalidade, né, hoje é criticada inclusive pelo Jungel, né, quando ele fala da síndrome de Brasília, naquele livro Cidade para Pessoas. Então, mas se a gente olhar para os espaços paisagísticos do Burle Marx, o quanto que ele trouxe de vegetação do Cerrado, do Cerrado para os jardins de Brasília. Então, o quanto que ele trouxe dessa relação realmente com o sítio. Então, será que esse pensamento dele não estava um pouco, talvez, anacrônico? Não sei, talvez que dentro, o paisagismo, talvez ele tenha seguido um outro caminho em relação a essa questão da universalidade. Alguns aspectos, realmente, a gente, às vezes, o uso de materiais, do concreto armado, então, alguns aspectos realmente foram de acordo com aquele pensamento, com aquele momento que ele estava vivendo. Mas foi bem ruptura, não é, Alda? Foi bem ruptura do que vinha sendo feito até então, quando o Burle Marx inova com essa proposta. E eu estava me lembrando aqui da Mina Klabin, quando faz aquele pequeno jardim naquela obra moderna, em 1929, se eu não me engano, aqui em São Paulo. A Mina é fantástica. E assim, essa busca, né, da identidade nacional, da paisagem, da geografia, da botânica, da flora, né, e o respeito a cada região. E eu acho que, de certa forma, isso também mexeu com a cabeça dos arquitetos, como o Rino Leve, que era muito amigo do Burle Marx, como o Hans Bros, que em todos os seus projetos, porque todos os projetos modernos, arquitetônicos modernos, o paisagismo estava ali. E eu acho que o Brasil deu um exemplo disso, né, no cenário internacional, de mostrar essa relação e a importância do jardim, da paisagem, do verde, do projeto. Eu acho que isso é um mérito brasileiro, né, forte, e a gente vê isso presente em Pampulha, principalmente,
quando Niemeyer convida também Burle Marx para estar ali nessa parceria. Brasília a gente vê menos, porque foi uma intervenção forte numa paisagem de cerrado, né? E com a construção de largos artificiais, se bem que Pampulha também é artificial, mas as intervenções são coisas assim para a gente pensar, né? Agora eu vou fazer o seguinte, porque a gente tem 10 minutinhos, eu acho importante a gente ouvir as pessoas aqui no chat, certo? Tem uma pergunta do William de Assis da Silva, que agradece pela apresentação, e pergunta a Ana Rita, ele gostaria de saber se você considera que o reconhecimento de uma paisagem como jardim histórico traz implicações práticas em sua preservação. Qual a importância do título de jardim histórico na prática? E o que ainda falta nesse âmbito? Como é que você vê isso, Ana? E se a Alda quiser complementar também, essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu vou fazer logo a série, porque se vocês quiserem complementar uma com a outra, a do Hugo já é mais para outra vertente, certo? E ele diz, querida Ana Rita, obrigada pela apresentação, gostaria de colocar uma inquietação, sem insinuar ser uma provocação. Na metrópole contemporânea latino-americana, temos algo que incomoda a muitos, e talvez por contaminação injusta, alguns chamariam de paisagem incômoda, mas um conceito aqui. Como considerar a paisagem das favelas? Ana Rita, inclusive, fez um paralelo que eu achei lindo, Ana. Eu fiquei assim, disse que legal, quando ela falou Brasília é como paisagem política e Brasília teimosa, paisagem vernacular. E é justamente isso da paisagem que o Hugo está chamando de incômoda, das favelas, nesse cenário urbano. Como considerar a paisagem das favelas? Se no passado, não muito remoto, a solução, entre aspas, era a remoção pura e simples, sem consideração daqueles que construíram e habitaram. A consolidação de comunidades periféricas é uma realidade. E eu me lembro, Ana, do discurso moderno, da cidade moderna, tão presente, da destruição dos mucambos, que inclusive é tema do pernambucano José Lira, que hoje está na FAUSA. Fez um trabalho belíssimo sobre queimar os mucambos, limpar a cidade, tirar a favelização naquela época. E o Hugo continua, dentro da categorização tradicionais, as comunidades poderiam ser paisagens vernaculares, Ana? Você conceituaria como tal? De sua vasta experiência, incluindo as áreas periféricas de Recife, mas que poderiam ser também de Belém, Porto Alegre. Como você vê e enquadra essa paisagem? O que o paisagista pode fazer? E, fechando, é tanta coisa, fechando, porque tem tudo a ver, a do Francisco Felipe Cunha Braz, Paz, ele agradece as duas apresentações e linka com a questão do Hugo, perguntando se o olhar ainda é o sentido e a perspectiva predominante nesse conceito de paisagem. E se isso é, ou pode ser, um limitador de percebermos as outras paisagens. Minha questão se faz principalmente após a Ana Rita citar Krenak, para quem o olhar é apenas uma das formas de perceber e enxergar o mundo. Então, é isso. Para a gente finalizar essa mesa, a gente tem 8 minutos, e para refletir sobre essas questões que foram colocadas aqui pelos que estão nos assistindo. Ana e Alda. Ana pode iniciar e Alda complementar. Tá. Eu vou tentar, viu, Auxílio? Tá bom, Se eu não muita puder coisa, né, conseguir. Marita? Olha, de William, né, que é a primeira, eu tenho a impressão que ele vai na gestão. É um ponto assim crucial, esse, né, da prática com o jardim. Então, é muito difícil a gente estar aqui tem um plano de gestão dos jardins históricos do Rio Marcos no Recife. Tem. 2018 ele ficou pronto. Então, nesse plano de gestão está lá dizendo, cada jardim tem que ter o seu plano de manejo. Nenhum plano de manejo foi iniciado. Nós estamos em 2022, tudo bem, a pandemia, né, parou
parou tudo em 2020. Mas aí, vamos ver como começar isso, né? Então, a gente está aqui com uma dificuldade grande nesse momento de diálogo com a Prefeitura do Recife. Nós sempre fomos parceiros, mas atualmente estamos procurando o melhor canal, porque você sabe que aqui nós temos reconhecimento por lei municipal da Semana Burle Marx, né? Então, é isso que a gente procura sempre dar, esse recado de educação patrimonial e etc. Mas a gestão é um problema sério, porque os atores têm que entrar, têm que ter esse pacto, eu falei até nessa palavra antes. Se os atores não estiverem comungando esse pacto da gestão, não tem conservação do jardim. Então, o que é que a gente tem? O adotante e a prefeitura e a Fundarp, que é também o IFAM. Então, no IFAM não tem biólogo, não tem botânico, a gente fica, né, com o nosso, ainda bem que tem o nosso biólogo botânico, o Joelmir, no laboratório, no departamento de arquitetura agora, que é importantíssimo, essa arquitetura moderna tem que ter esse viés, sabe, Auxílio? O jardim tem que entrar como uma coisa parte integrante disso. Eu não vejo isso ainda. A gente está com um problema seríssimo aqui do Jardim da Sudene, com a passarela para desembarcar dentro do jardim. Então, vejam, são problemas seríssimos. Então, a gestão é um nó. Desculpa essa palavra, mas é como posso dizer da maneira mais forte. É difícil e a gente está tentando fazer isso. Agora, a Praça Faria Neves, que é a Praça de Dois Irmãos, na entrada do Horto, né, que é o Jardim Zoológico, é a praça mais viva, embora que tenha os ambulantes todinhos, inclusive para usar não, né, poder comercializar com a população que vai visitar. Então, é uma praça viva, e está lá, é jardim histórico, viu? E não está pior do que a Praça Salgado Filho que eu mostrei, não. Então, passando para a de Hugo, eu acho que eu respondi um pouco, e dizendo assim, que eu não quis nem falar do Rio de Janeiro exatamente por isso, mas eu acho que a paisagem, né, que ele disse antes, que são a paisagem das favelas, eu acho que a gente tem que encarar isso e ver esse valor espiritual. Como, né, Brasília Teimosa não é mais, é uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Então, o que é que ela diz ali da vida dela? Ela tem muito de patrimônio para transmitir, sabe? Então, eu acho que é isso que essa paisagem pode ser, como Zeis. Zeis está lá traçada, não é um pedaço da terra, está lá traçada. Então, pode ser encaminhado uma discussão muito interessante para o patrimônio. E a dele, do último de Francisco, quando ele diz assim, apenas uma forma de enxergar o olhar, minha gente, esse apenas eu tiraria, viu, Francisco? Porque o olhar é muita coisa junta. É como o habitat de Heidegger, né? Então, o olhar não é só a vista, não, são todos os sentidos, é uma experiência estética. O olhar são todos os sentidos atuando. Então, quando o Krenak diz isso, ele está dizendo nesse sentido, na dimensão estética. Ótimo, Ana, muito bom. Alda, você quer completar alguma coisa? A gente tem 3 minutinhos. Eu vou, no final eu digo, meu nome é Enéas. Então, eu só vou complementar o seguinte, realmente o olhar, o sentir a paisagem, com todos os sentidos. A paisagem do Recife, ela tem, digamos, o seu cheiro característico do mangue, que é diferente de uma paisagem, né, do Rio de Janeiro, que é diferente de uma paisagem de Belém. Então, essas distinções, essas características, essa relação com o meio, uma experiência estética, só para complementar, né, o que a Ana Rita falou. Em relação à presença realmente das comunidades, né, no sítio, eu concordo, isso é um aspecto realmente que poderia ou deveria ter sido contemplado, ainda é existe aí uma questão, uma colonização, a gente tem que buscar essa decolonização do olhar, né, sobre as paisagens, isso é um fato, e aí eu trago, no caso, a minha experiência, que é a minha pesquisa de pós-doc, que é trazer essa relação de apropriação das comunidades na atribuição de valores.
E aí são esses valores sociais que estão presentes. Eu estou falando do valor do ambulante, do pescador, de todos eles que fazem viva Eu essa acho que é aquela paisagem. coisa, não é, Alda? Que, na verdade, assim, o que a gente aprende é que não existe um conceito único, mas eles estão todos interligados e acabam dialogando entre si. Você rotular uma paisagem apenas de moderna, quando por trás dela tem todo um cunho político, ideológico, como o Burle Marx, por exemplo, tinha naquela época, né? E que hoje a gente, para preservar essas paisagens, a gente lida com essas questões das intervenções, como a Ana Rita falou, da Praça do Zoobotânico, em Recife, onde acaba tendo uma, digamos assim, uma ocupação indevida de usos distintos, né? Num patrimônio moderno. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem pela frente, para encerrar essa mesa, é como lidar com esses problemas contemporâneos de crise econômica, de crise política, de crise ideológica, né, com os acervos existentes. As gestões, sejam elas internacionais, nacionais, estaduais, municipais, elas precisam dialogar mais ainda com os pesquisadores, com a população, ver como resolver tudo isso. Oi, Ana, diz. Só para corrigir, quando eu falei dos ambulantes, eu não falei criticando, não, de modo Sim, negativo, sim. não. Eu falei porque é até bom. Eu Uhum, da falei no vida, né? sentido de estar tornando vivo, mais vivo o Isso. lugar, sabe? Agora, claro que tem que ter ordenamento na questão do uso. Para Só não isso. acontecer, né, Ana Rita, o que aconteceu no entorno da caixa d'água de Olinda, no Alto da Sé, onde foi tomado por barraqueiros e mal se podia andar. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma preocupação social, econômica, mas também tem que equilibrar. Mas é isso. Eu queria agradecer, tá certo, a Ana Rita, a Alda, e agora vocês vão ficar com a segunda mesa do nosso fórum, que a Alda vai moderar, e a gente vai ter o prazer, vai ser maravilhosa, mais uma, com o Flávio Carçalar, falando sobre Pampulha, paisagem de Pampulha, puxando isso, e o José Tabacou, que é uma referência, né, nessa discussão de patrimônio paisagístico, de intervenção, de prática. Então, continue com a gente aqui assistindo, que vai ser excelente. Muito obrigada e bom dia a vocês.